O que você faz quando a emoção bate forte lá no peito? Você foge? Quero te mostrar por que isso não funciona. Meu nome é Rubens Alexandre, sou professor de Kundalini Yoga, professor de meditação e trabalho especificamente com os 21 estágios da meditação segundo os ensinamentos de Guru Charan Singh Khalsa e Yogi Bhajan. A gente descomplica a espiritualidade aqui no nosso canal, trazendo uma visão moderna, trazendo conceitos modernos baseados em toda a teoria que foi deixada aí por esse grande mestre Yogi Bhajan, que transformou já a vida de tantas pessoas. Eu quero chamar a atenção de vocês para um tema muito interessante dentro da meditação, que são os nossos sentimentos. Irritação, frustração, confusão, medo, né? São sempre obstáculos à meditação. É muito comum quando a gente começa a fazer qualquer trabalho de meditação as pessoas se irritarem, ficarem frustradas, não conseguirem. É muito comum que emoções venham à tona. E na verdade nada isso mais é do que um retrato da nossa vida e do nosso dia a dia, só que de forma inconsciente. Na verdade a gente está irritado e está frustrado com 1 milhão de coisas na nossa vida, né? Está sentindo aquela dor no peito, não consegue desenvolver determinados assuntos, não consegue desenvolver projetos, ir para frente na vida, fica travado, parado às vezes em relacionamentos tóxicos, em situações aí as mais diversas que com certeza conforme a gente vai conversando você vai começar a refletir sobre o teu dia a dia. E quando a gente senta para meditar, quando a gente senta lá no tapetinho, esse sentimento ele vem à tona. Porque na verdade ele nada mais é do que uma energia represada dentro de você que precisa ser olhada de frente, precisa ser trabalhada. Mas irritação, frustração, confusão, tédio, medo, todos esses sentimentos eles não são obstáculos à meditação. Na verdade eles são a porta de entrada. É por ali que a gente começa a estruturar um trabalho de meditação. Então, desde já eu quero falar para você que está chegando para qualquer prática de meditação, chegou, sentou, como eu fiz, eu lembro exatamente desse dia, uns, 10 anos atrás talvez, em que eu sentei a primeira vez para meditar, eu cheguei extremamente irritado, com raiva, questões de trabalho pegando assim um monte, e eu não dava conta de tudo aquilo, e eu lembro que eu tava... Não vou falar o palavrão, mas vocês entenderam o que eu queria dizer. Mas eu tava assim... muito brabo com o meu chefe. Ele era presidente aqui no Brasil de uma multinacional na qual eu trabalhava e eu achava ele a pessoa mais incompetente do mundo na posição que ele estava. Isso é verdade, eu achava isso, né? Mas porque me faltavam também muitos outros conceitos que eu ainda não tinha na minha cabeça, ideias sobre a humanidade como um todo. E eu lembro que eu cheguei muito brabo em casa e minha mãe olhou para mim e falou assim... Senta aqui e respira, meu filho. Eu olhei para ela, que respira, mãe? Eu nem... Que respirar? Eu não tenho tempo para isso. Eu quero resolver essa situação. Eu era muito enérgico com as coisas. Eu queria resolver, eu queria fazer, eu queria acontecer. Eu tinha gana, né? E até virou um relato aí. Mas essa vivência, ela me trouxe uma situação muito inesperada. E a mãe sentou e tentou me acalmar de tudo quanto é jeito. E botou lavanda para ferver, buscou lá no jardim e trouxe, deixou aquele aroma da lavanda para ver se me acalmava, botou meu pé numa bacia, colocou sal, e daí ela falava assim, filho, você tem que aprender a meditar, respira, respira, você não tá respirando, né? Olha que louco isso, né? E eu só falava, isso não serve para mim, mas isso não serve para mim, eu não tenho paciência para essas coisas, isso aí é para quem é zen, para quem é não sei o quê. E eu tinha isso na minha cabeça como uma coisa muito forte. Mas na verdade, ela tinha toda a razão no que ela estava falando. Ela trouxe uma conceituação para minha vida a respeito de humanidade, de presença incrível naquele dia, e com certeza foi o meu despertar para um mundo diferente. Yogi Bhajan, no caminho da meditação, ele traz a ideia de que a gente inevitavelmente precisa passar por todo esse caminho, o caminho de se frustrar, pelo caminho de se irritar, pelo caminho da confusão, do tédio, da raiva, né? E tantos outros que vocês que estão assistindo podem sentir, ciúmes, inveja, todo esse caminho ele é necessário. Mas por quê? Porque esse sentimento que vem, ele é sinal de que algo dentro de você está represado, algo precisa ser trabalhado em profundidade. Então esse sentimento ele nada mais é do que uma energia presa, parada ali dentro de você
e que precisa de atenção. Então, o sentimento, o que que ele é? Ele é um aviso de um corpo sutil em você, de algo sutil em você te avisando, olha, aqui tem uma coisa que não está certa, você precisa reorganizar. E quando a gente foge desse sentimento, que pode ser de várias formas, hoje a gente tem tantas formas, né? Você senta ali no sofá, na cama ali, pega o rolinho do WhatsApp lá, do Instagram e fica rolando. O que você está fazendo? Liberando dopamina e se anestesiando. Então esse rolar é o quê? É não querer olhar muitas vezes para muitas coisas que estão acontecendo, né? Às vezes o filho está na sala, família está ali, marido está não sei o quê, e você só quer, não aguento mais, deixa eu ficar aqui, ó. Isso é fuga já. Aqui a gente já não tá olhando. E não tem nada de errado a gente olhar. Eu gosto também. Adoro ver piada. Dou muita risada. Mas não tem nada de errado. Mas o que eu quero dizer é assim, isso não pode ser uma fuga. A gente precisa estar atento a esse detalhe, né? Aí tem outras formas, né? Eu adoro esporte. Quem está acompanhando meu Instagram, né? Acabei de passar por uma competição. Mas o esporte também pode se tornar uma fuga, né? Se ele vira só isso na tua vida. Ele pode ser uma mega terapia para a mente, mas ele pode ser uma fuga. E aí a gente segue o baile, né? Vamos começar a pensar, e se eu preciso beber todo dia? Se eu preciso usar drogas? Coisas que alteram a minha consciência, né? Então, e não tem nada de errado também se você de repente quer tomar uma cerveja com os amigos, né? Isso não é nada absurdo, a gente não tá falando disso. Agora a questão é, eu tô tendo um momento de prazer social, alguma coisa assim, ou isso já se tornou algo na minha vida, né? Que é um anestesiamento, né, da verdade que está acontecendo, de que eu não consigo olhar para dentro de mim. E olhar para dentro de si, muitas vezes, pode parecer extremamente doloroso, mas ele é um caminho que tu tem que imaginar assim, ó, o sentimento está aqui, existe a minha verdade que está aqui e existe o que está acontecendo agora comigo, eu preciso passar por dentro dele. Quando eu passar e chegar do outro lado, eu vou enxergar uma outra realidade. Então, é um convite a um mergulho para dentro de si, né? Então o sentimento ele aponta uma desconexão que existe entre isso que a gente chama de eu superior ou o meu eu verdadeiro, né? E a realidade que eu estou vivendo. É como se eu estivesse fora do meu propósito. E é isso que o sentimento revela pra gente, tá? Então, é o ego tentando controlar a experiência. Incrível, né? A gente vai se aprofundar mais pra frente nessas ideias de ego, né? Entender um pouco mais sobre eu superior. Não precisa ainda ter uma noção tão completa para você conseguir entender, mas entenda que se está acontecendo algo, o seu ego está tentando controlar. Tanto que a gente precisa seguir uma lição crística que é maravilhosa, que é entrega teu caminho a Deus, né? Porque Ele tudo provê. Entende? Isso é confiar. Então, enquanto eu estou tentando segurar, é o ego, ele está se manifestando. É bem simples de se identificar. Está controlando, né? Agora, veja, entrega de controle não é, vou usar bem o termo, não é ser burro, não é dane-se tudo, não é isso. Você precisa estar consciente do que está acontecendo e essa é a proposta que a meditação traz. De que você tenha consciência das tuas dores, que você tenha consciência dos motivos pelo que dói. Por si mesmo, né? Tem uma frase que foi atribuída a Sócrates, mas existem algumas vertentes que dizem que não era de Sócrates, que era de Platão, enfim, mas a frase era assim: homem, conhece-te a ti mesmo, por ti mesmo, e conhecerás a Deus. Então o que é esse caminho? Esse caminho é o caminho de você conhecer as suas limitações, conhecer como você funciona, conhecer os teus movimentos emocionais, conhecer a tua reatividade sobre as situações. A partir do momento que você consegue identificar tudo isso, que você tem um conhecimento amplo do teu ser, aqui é a possibilidade de você conhecer a Deus, né? Agora, que Deus? Aí a fé de cada um vai trazer essa resposta. A gente tem que ter muito respeito pela fé de cada um, né? Porque isso é muito pessoal. Então, o nosso caminho em Kundalini Yoga, vamos deixar isso bem claro, ele não é um caminho de religiosidade, de dizer o que você tem que acreditar ou aceitar. É um caminho de mostrar quem é você. É só isso, tá? E a partir de você, você pode ter uma experiência dentro da sua fé muito mais profunda, ok? Então, o papel da meditação é nos convidar a observar, tá? Mas não com frieza,
Não é isso. A gente quer observar as nossas emoções, mas não com frieza. A gente quer observar com atenção e sem julgamento. Eu vou ler para vocês um texto bem rapidinho, que eu acho que ele ajuda muito a gente a entender. A gente costuma pensar que meditar é apagar o que sentimos, que o silêncio só chega quando a dor vai embora, mas na verdade é o contrário. As emoções não são o problema, elas são o caminho. Cada emoção difícil, raiva, tristeza, medo, e aí você pode elencar quantas você quiser que você sente aí dentro de você. É como um rio que nasce dentro da gente. Se você tenta bloquear, ele transborda. Mas se você mergulha com presença, ele te leva para mais fundo, para mais dentro de você. Quando você sente com consciência, sem se agarrar nem fugir, algo dentro começa a se reorganizar. Olha que incrível isso, a gente está falando aqui quando você olhar com atenção para a tua dor. Quando você realmente se permitir sentir ela na maior profundidade que ela exista. E não importa, sem máscaras, sem tentar colocar qualquer tipo de julgamento sobre ela, apenas sentir. Tá doendo, eu sei, dói pra caramba. Pô, dentro de mim já doeu muito, vocês não tem noção. Quando eu faço isso, quando eu tomo essa atitude, algo dentro de mim começa a se reorganizar. A raiva vira força. Ela transmuta. Esse é o sentido de transmutação. A gente fala, como é que é? Né? Muito se fala dentro do caminho de espiritualidade na transmutação energética. O que é isso? É eu transformar a raiva em força. Como? Sentindo raiva. Sentindo até a última gota de raiva que tem dentro de mim, conhecendo todos os caminhos da raiva dentro de mim. A tristeza vira compaixão, né? O medo vira atenção plena. É isso que a meditação ensina. Não é sobre fugir do que sente, é sobre atravessar inteiro até chegar do outro lado, onde mora você de verdade. E isso aqui é incrível, porque o que a gente está falando é que o sentimento vai vir à tona quando você sentar para meditar comigo. Tá? Talvez você queira chorar, talvez você queira se derramar para tudo quanto é lado, talvez você fique deprimido, talvez você não tenha vontade de fazer muitas coisas durante o processo da meditação. Mas, se você seguir a prática diariamente, ela vai te dar força para atravessar esse rio. Você entende? Ela é a prática que te dá força. A meditação é a prática que te dá consistência energética para você fazer. No primeiro vídeo a gente falou o que eu preciso para uma transformação de verdade. Eu não preciso de um mergulho, eu não preciso ficar 2h30 meditando uma vez a cada 40 dias. Eu não preciso de ficar 6 meses, sair para o meio do mato e me isolar do mundo. Eu preciso de 3 minutinhos por dia. Consistência. Agora, o que a consistência vai fazer? Se você diariamente tiver consistência no seu trabalho de meditação, tá? Ela vai te dar força energética para atravessar todas as dificuldades que você tenha. Não importa quais sejam na sua vida, eu te garanto, você vai atravessar todas elas. Tá? Então, assim, o foco, isso eu preciso dizer isso para vocês. O foco é... Não importa o que aconteça na minha vida. Eu levanto, sento e me digo, mas eu tô com vontade, tô com sono. Vai dormindo. Senta lá, faz o que dá. Poxa, mas eu tenho que ficar sentado com essa mão aqui, 11 minutos, que nem a gente tem uma meditação que é assim, pô, dói pra caramba os ombros, cara. Vocês não têm noção, dói. Aquilo dói. E dor é o quê? Sentimento. Pô, mas não tô mais aguentando. Tá bom, baixa, tá tudo bem. Baixa, continua respirando, mentaliza que você tá com a mão, conseguiu, volta. Porque é assim na vida. Quantas coisas doem na vida e a gente precisa continuar? E tá tudo bem também se você dá uma paradinha e daí volta. Você entende? Esse é o caminho da meditação, é isso que ela te ensina. Ela te ensina imprimindo isso dentro do teu corpo. Para que na hora que você estiver diante do desafio, você não precise pensar, não, peraí, eu preciso pensar no que tem que acontecer. Não, já está automatizado. Você sabe agora o que fazer diante da dificuldade. Então, olha só. Se você conseguir permanecer presente com a emoção, ela transforma o quê? Raiva vira força, tristeza vira sensibilidade, tá? Confusão vira clareza, tá? Mas só se você não fugir dela. É? Olha que legal essa aqui, ó. Até anotei essa frase. A emoção é a matéria-prima da consciência. Ela vem bruta, mas se você acolhe, ela vira ouro. Que loucura, né? Então, eu quero desafiar vocês nesse sentido, a sentirem sem medo, porque a gente aprendeu que tem que ter
né, que quem tem sentimentos é fraco. Não. É muito pelo contrário. Quem sente é forte. Quem tem coragem de olhar para os seus sentimentos é muito forte. Tá? Tem que ter força. E é isso que a gente está buscando aqui na Casa do Saguru. A gente está buscando pessoas que estão com coragem de encarar essa jornada. Com consistência, com vontade de olhar para os seus problemas. Porque elas vão receber apoio da gente. Né? Eu vou estar aqui para apoiar, a gente como comunidade vai se apoiar. A gente vai buscar juntos atravessar esse rio. Porque isso é uma das grandes vantagens da gente viver, né, a humanidade, né? Uma unidade, somos um só. Então, se você fica bem, eu fico bem. Se quem está do teu lado, né, tá bem, você tá bem. É assim que a gente transforma o mundo. A gente transforma o mundo a partir da gente. Então, se você começar a ficar bem, tudo ao teu redor vai ficar bem. Então, se você não sabe como mudar as coisas também ao teu redor, se você sente dificuldade no teu dia a dia, porque as pessoas que estão ao teu redor são complicadas, são difíceis, começa mudando dentro de você e você vai perceber o que você faz ao teu redor. Você dá a possibilidade de que elas possam olhar para elas também. Olha que incrível. Quer mudar alguém? Muda você. Começa por aí. Todo o caminho começa de dentro para fora. Eu quero trazer bem rapidinho aqui, ó. Você que está vendo esse vídeo, faz assim, ó. Senta retinho assim, ó. Bem retinho. Coloca a mão no teu coração aqui, ó. E só respira um pouco. Fecha teus olhos, respira lenta, longa, profundamente. E sente. Sente o ar entrando, sente ele se espalhando por você. Percebe teu corpo, se você está com dores físicas, musculares, algo bem simples, só para você sentir. Eu quero que você sinta que a vida está pulsando dentro de você. Agora traz para a tua mente uma emoção desconfortável que você teve recentemente. Tenta sentir isso. Observa. E repete comigo. Eu vejo você. Eu escuto você. E eu te acolho. Respira. Sente essa emoção. Acolhe ela. Observa. Repete de novo. Eu vejo você. Eu escuto você. Eu te acolho. Inspira profundo, retém o ar dentro dos pulmões, segura. Exala, solta as tuas mãos. Mantém os olhos fechados. Respira, abre os olhos. Essa prática simples pode ser o começo de uma virada na relação que você sente com os teus sentimentos. Não precisa mais fugir. Pode olhar desse jeitinho, bem simples. Doeu, bota a mão no coração e fala, eu vejo você. Eu escuto você e eu te acolho. E respira em cima dela. E você vai perceber que muita coisa pode mudar. Se você gostou desse vídeo, se você lembrou de alguém que pode estar precisando dessa mensagem, está precisando de um ponto de mudança na vida, curte, comenta, se inscreve aí no canal, envia, compartilha com os amigos, ajuda essa mensagem a chegar a quem está precisando. Esse é só o começo. A gente vai juntinho desmembrar ponto por ponto.
E logo logo eu vou trazer um desafio aí de 7 dias para quem quiser conhecer em profundidade as práticas, ter uma vivência comigo. Então vai seguindo aí no canal, se inscreve lá no nosso Instagram, a Casa do Saguru. E é isso. Sejam bem-vindos.